Olá pessoal, meu nome é Fernando Rebelo, faço parte do CPS. Continuando o nosso episódio sobre ciclo do carbono, hoje a gente vai falar da ressíntese, né? Então a gente falou da fotossíntese no último episódio, e quando a planta fabrica lá a glicose pela luz solar, CO2, água, produz glicose. Aí a planta ressintetiza isso. Ela fabrica outros compostos com essa glicose. E a ressíntese é isso. Através de uma infinidade de reações químicas, a glicose formada ela é ressintetizada em um monte de compostos de carbono, proteínas, ácidos orgânicos, ceras, óleos, né? E os átomos de carbono podem ligar-se para formar cadeias longas, ramificadas, né? Formar grandes anéis. A energia capturada durante a fotossíntese e armazenada como composto de carbono torna-se o combustível para a vida na Terra. Celulose, amido, combustíveis fósseis, ou seja, tudo isso foi lá oriundo daquela glicose da fotossíntese que foi ressintetizado. E para a ressíntese acontecer, nós temos que ter muitos micronutrientes, né? Porque a cadeia metabólica é gigantesca. Você imagina a cadeia metabólica de uma bactéria, que são milhares de passos, né? Milhares de passos a cadeia metabólica de uma bactéria. Imagine então num ser vivo pluricelular. A bactéria é unicelular. Então imagina o tamanho dessa rede metabólica, né? São centenas e centenas de passos ativados por micronutrientes que estão lá numa quantidade baixíssima. Mas é fundamental para que aquele composto, partindo da glicose, ele seja produzido. E aí nós chegamos num passo fundamental para nós. Exudação. Atchim! Isso aqui é um exudato. Né? As plantas produzem isso, exudatos, que a professora Lene Ingham chama de comida de festa, que é açúcares, ácidos orgânicos, aminoácidos, proteínas, comidas de festa que a planta produz e libera nas raízes para alimentar a microvida, para alimentar as arqueias e bactérias de vida livre que estão ali para estabelecer esse canal de energia fúngica que a professora Christine Jones fala tanto. Canal de energia fúngica é essa simbiose ali, a planta libera por um pelo radicular o exudato e ali tem uma microvida pujante. E as arqueias e bactérias formam, que a gente vai ver isso no ciclo do nitrogênio, uma rizobainha, junto com hifas de fungos decompositores, forma essa rizobainha com arqueias e bactérias e ali o nitrogênio é fixado. As gramíneas, elas mandam como exudato 30% a 40%. As plantas anuais, 20% manda para a raiz da energia que vem do sol. As árvores podem encaminhar para as raízes até 80% da energia que vem do sol. Ou seja, a árvore é muito eficiente. Por isso que é fundamental, se a gente quer plantar grão, planta árvore. Se a gente quer hortaliça, planta árvore. Se a gente quer fruta, planta árvores. Outras árvores além das frutas. Se a gente quer produzir, criar animais, planta árvore. Porque a gente vai estar otimizando a energia que vem do sol para criar carbono estável, para aumentar, para fixar carbono no solo. Se a gente tiver que isolar um fator fundamental para aumentar a fertilidade, esse fator se chama carbono. É isso que a professora Christine Jones diz. A gente tem que aumentar o teor de carbono no solo. E árvores, elas são super eficientes nesse processo de aumentar o carbono no solo. Porque são perenes e grande parte da energia que elas absorvem do sol manda para a raiz. E essa energia que chega na raiz, em torno de 40% e 50% vai para a estrutura e o restante, exudatos para alimentar a microvida. Os cultivos agrícolas que favorecem a microvida, eles fornecem o combustível para o motor do solo. Mas os cultivos agrícolas que têm árvore junto, potencializam esse motor do solo. Isso é uma imagem da professora Christine Jones, a rizobainha, que é esse acumulado de terra. E isso não é uma coisa mecânica, simplesmente a terra grudou. Não, a vida forma. A gente vai ver bem isso no ciclo do nitrogênio, né, nos próximos episódios. Mas a vida, isso são agregados formados por arqueias, bactérias e fungos no entorno das raízes, mas somente das plantas que produzem exudatos. Se a planta não produz exudato, ela não forma rizobainha. E dentro da rizobainha você tem a fixação biológica do nitrogênio, promovido pelas arqueias e bactérias. Arqueias são seres unicelulares que foram descobertos não tem 20 anos. Para você ver como a nossa capacidade de entender o funcionamento, de conhecer a microvida é ridícula.
Pesquisadores de ciência de microvida no solo dizem, quando eu comecei a estudar microvida do solo, a gente achava que conhecia 1% da vida no solo. Hoje, depois de anos e anos estudando microvida, a gente não conhece 1%, a gente conhece muito menos que 1% na vida no solo. Isso são hifas de fungos decompositores que estão ali também absorvendo os exudatos. Eles não atacam só a matéria orgânica em decomposição, eles também aproveitam os exudatos das plantas. Por isso que é fundamental a gente não usar adubo químico, porque isso inibe a exudação promovida pelas plantas. E se não tem exudatos, não tem microvida. Então é fundamental a gente saber, entender os ciclos, a gente vai ver isso nos próximos, o que usar, como usar, porque assim a gente vai estar potencializando o mais rápido possível o estabelecimento da microvida, que vai permitir o estabelecimento das nossas plantas mais exigentes, que vai permitir a produção de fruto em abundância. Então, olha isso que a professora Christine Jones fala. As adições de carbono orgânico no solo, são governadas pelo volume de raízes das plantas por unidade de solo e sua taxa de crescimento. As adições de carbono orgânico são governadas pelo volume de raízes. Por isso que a gente tem que plantar em andares, plantar famílias botânicas diversificadas, que vão explorar perfil de solo diversificado, que vai criar microvida diversificada, que vai aumentar a resiliência, que vai disponibilizar uma diversidade enorme de micronutrientes. Diversidade de microvida, diversidade de famílias botânicas. Gravem isso, pessoal. A gente só vai ter diversidade de microvida se a gente criar diversidade de famílias botânicas e criar um aproveitamento do espaço aéreo, aproveitando a sucessão natural. Isso é o que diferencia a agricultura sintrópica da agrofloresta. Porque Ernst trabalhou com a sucessão, que é a forma de reprodução que o macro-organismo terra encontrou. A reprodução do macro-organismo acontece por meio da sucessão natural. E a gente vai o quê? Otimizar a sucessão natural, acelerar a sucessão natural. Por meio da poda, a gente acelera essa sucessão, permitindo o estabelecimento de plantas cada vez mais exigentes, porque nós estamos caminhando para a floresta. Por que nos inícios dos sistemas de acumulação não tem fruto? Porque é uma estratégia que a natureza criou. Primeiro ela investe no carbono. Se faz glicose e se investe em lignina, se investe em carboidratos, celulose e lignina para produzir mais carbono, para criar humus. Quando a gente tem uma gordura, vamos dizer assim, quando a gente começa a sobrar carbono, aí vem as plantas de fruto, aí vem as plantas para sustentar mamíferos de porte grande, aí essa sobra de glicose, agora a planta investe em frutose, em outros açúcares, para produzir frutos e criar mamíferos de porte grande. É uma estratégia da natureza. Por isso que no começo não tem fruto, porque está investindo no carbono. Por isso que Ernst deu o nome de sistemas de acumulação. Estamos acumulando carbono. E quando tiver um superávit, as plantas agora mais exigentes conseguem se estabelecer pela sucessão natural e criar mamíferos de porte grande. Olha que interessante isso, o carbono estável do solo é cerca de 60% carbono e 6 a 8% nitrogênio. Ou seja, de onde veio esse nitrogênio? Do ar. A microvida pegou os exudatos e deu para a planta nitrogênio. A planta devolve os açúcares e é uma simbiose que acontece na raiz das plantas. Olha só a importância da microvida. Isso é uma apresentação da professora Elaine Ingham, que ela mostra isso. Fundamental. A escola Soil Food Web da professora Elaine Ingham, nós fizemos um curso, maravilhoso o curso dela, Soil Food Web, você entra na internet, você vai ver a escola dela nos Estados Unidos, Uma ameba come 10 mil bactérias por dia, em média. Só que a relação carbono-nitrogênio da bactéria é 5 carbonos para 1 nitrogênio. Da ameba é 30 para 1. Então, ou seja, se ela comer, vamos dizer assim, 6 bactérias, ela vai ter 30 carbonos. Só que ela vai ter 6 nitrogênio. Só que ela não precisa de 6 nitrogênio, ela precisa de 1 para 30 carbonos. O que ela faz? Elimina. Joga para o ambiente 5 nitrogênios. Agora você imagina, uma ameba libera 8 mil nitrogênios por dia, porque ela comeu 10 mil bactérias.
Os solos saudáveis, a gente está começando muitas vezes em solos pobres. Então a gente vai plantar o que cresce em alta densidade, podar e vamos começar a criar microvida. Nós temos que ser pastor de microvida. Solos saudáveis têm 50 mil protozoas por grama. Diversidade de amebas, 50 mil. As amebas comem 500 milhões, então essas 50 mil amebas comem 500 milhões de bactérias por grama de solo dia. Elas liberam 400 milhões de moléculas de nitrogênio por grama de solo por dia, o que significa 7 nanogramas de nitrogênio por centímetro quadrado de superfície de raiz no solo por dia. Aí a professora Elane dá esse exemplo, a Arabidopsis, que é uma das plantas que tem o crescimento mais rápido do mundo, ela requer somente 0,2 nanogramas de nitrogênio por centímetro quadrado de raiz por dia. Mas quanto que um solo saudável estava produzindo? 7 nanogramas, ou seja, 6,8 nanogramas de nitrogênio sobra. Mas isso nós estamos falando de uma das plantas que cresce mais rápido, então o que acontece? Tem nitrogênio sobrando num solo saudável. Só que a gente destrói, mata a microvida, acabou a fábrica. Nós matamos a galinha dos ovos de ouro quando a gente destrói uma floresta, queima para plantar grão. Matamos a galinha dos ovos de ouro. Então se a gente derrubou, se a gente começa no solo degradado, nós temos que criar vida. Então não se pode queimar. Nós temos que manter a fábrica produzindo, a fábrica de NPK está ali no solo vivo, no solo fértil, a fábrica está atuando, fósforo, nitrogênio, potássio. A crosta terrestre tem todos os nutrientes. A gente só tem que ter a vida e tem que ter raiz viva. A raiz viva vai criar a vida que vai solubilizar tudo que nós precisamos. Então a gente tem que focar na microvida. E aquilo que as plantas não absorverem vai ser absorvido. Então o que sobrar, está sobrando nitrogênio no solo vivo. Está sobrando. Tem para o nosso citrus, tem para a nossa lixia, para o abacate, está sobrando no solo fértil. Aquilo que sobra de nitrogênio, ele é comido de novo por os fungos, bactérias e a microvida do solo. Então nenhuma quantidade de fertilizante NPK, fertilizante químico, pode compensar solo compactado, solo sem vida, com baixa capacidade de absorção e armazenamento de água. Então se a gente adiciona mais fertilizante químico, é pior, é mais sal no solo, mais a microvida a gente vai matar, mais vai impedir o estabelecimento da exudação. As plantas vão entender que não precisam exudar porque tem um mineral ali solúvel para ela. Por isso que é fundamental. E até adubo orgânico cru, esterco cru, também ele tem muito nitrato. Uma forma para diminuir, para transformar numa forma palatável para as plantas é compostar isso, não colocar cru. Então, é imitar ao máximo a natureza e a microvida está ali, porque boa parte dos nutrientes que as plantas absorvem, ela tem a interferência da microvida para essa absorção. E a gente chega na última parte, umificação, que nós deixamos para o próximo episódio. Até lá!